férias e pensares, não era suposto eu sentir melhor do que eu me estou a sentir agora? A verdade é que muitas vezes nós colocamos nas férias, no tempo livre, uma expectativa que elas não têm capacidade para cumprir. Neste episódio eu vou partilhar contigo 3 verdades que me ajudaram a perceber porque é que o vazio que por vezes nós sentimos não se resolve com mais tempo livre e o que realmente precisas para encontrar paz, o teu senso de propósito e a verdadeira gratificação na tua vida. Estás sempre a fazer, a cuidar, a resolver, principalmente para os outros, mas por dentro estás exausta e quando paras percebes que não tens criado tempo para cuidar de ti? Bem-vinda ao podcast Autoestima Mulheres 40 Mais. Eu sou a Tita, durante anos vivi insegura, mas fingia que estava tudo bem. Até que percebi que podia mudar a forma como eu pensava e agia e ao alinhar isso com a palavra de Deus, a minha vida e a minha autoestima transformaram-se. E é isso que eu te vou ensinar aqui, a reconhecer o teu valor, a confiar nas tuas decisões e a viveres com mais paz. Sabias que eu tenho um grupo no Facebook, Autoestima Mulheres 40 Mais, um espaço seguro com encorajamento e exercícios práticos para te ajudar a sair do automático e a ganhar mais clareza e confiança. Autoestima Mulheres 40 Mais no Facebook. O link está na descrição do episódio. Eu sei que tu às vezes te sentes perdida, é como se tu tivesses a olhar para a tua vida e tu penses, era suposto eu estar mais à frente, era suposto a minha vida estar diferente. E eu sei que há dias que tu duvidas de ti, das tuas decisões, do valor, da mulher que tu és realmente. E eu sei como é que é cansativo. Nós temos que passar por este processo sozinhas, mas eu quero que tu saibas uma coisa. Tu não estás sozinha e não há nada de errado contigo. Às vezes precisamos de alguém que nos ajude a ver aquilo que nós já não conseguimos ver. E foi exatamente por isso que eu criei as sessões de confiança para mulheres 40 mais, um acompanhamento individual onde eu te vou ouvir sem julgamento, ajudar-te a ganhar clareza e apoiar-te a dar os próximos passos com mais confiança, mais tranquilidade e mais segurança em quem és. Tu sentes que chegou o momento de cuidar de ti? Vai à descrição deste episódio e agenda a tua sessão comigo. Durante muitos anos eu acreditei numa mentira. Eu pensava que aquilo que me faltava era tempo. Achava que o que precisava era descansar. O que realmente fazia falta era eu mudar de ambiente. Então eu contava esta história a mim mesma. Era a seguinte: quando chegarem as férias vai ser completamente diferente. Ai, nessa altura eu vou descansar, nessa altura eu vou desligar, nessa altura eu vou encontrar a minha paz. Mas sabes o que é que acontecia? Eu só mudava de sítio. A paisagem era outra. Mudavam também algumas coisas na minha rotina, só que havia uma coisa que continuava exatamente igual. Quem ia sempre comigo era eu. E passados alguns dias aparecia a mesma inquietação, as mesmas perguntas, o mesmo vazio, aquela sensação de que faltava sempre qualquer coisa. E durante anos eu não conseguia entender o porquê. Eu pensava que o meu problema era cansaço, mas afinal não era só cansaço. E foi aí que eu descobri uma coisa. Eu estava a pedir às férias que resolvessem problemas que elas nunca foram criadas para resolver. Ou seja, as férias podem dar descanso ao teu corpo, mas elas não conseguem curar feridas emocionais. Elas não conseguem ferir, não, preencher vazios da tua alma. Não conseguem dizer-te quem tu és, nem qual é o teu propósito de vida. E foi quando eu comecei a ter clareza sobre isto que tudo começou a mudar. Porque nada muda quando nós não temos clareza sobre aquilo que realmente está a passar connosco. E eu percebi que existiam áreas na minha vida que precisavam de atenção muito antes de eu precisar de mais uns dias de férias. E a primeira delas foi aquela que eu menos esperava. Tudo começou quando eu comecei a dedicar mais tempo a conhecer verdadeiramente Deus e aquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus dizia sobre mim. E eu entendi algo tão simples mas que muitas vezes me passava desapercebido. Eu passava muito tempo a alimentar o que era exterior.
ou seja, o meu corpo, as minhas necessidades, mas eu passava pouco tempo ou menos tempo a alimentar aquilo que estava dentro de mim, ou seja, os meus pensamentos, as minhas verdadeiras vontades, as minhas emoções, o que é que eu estava a sentir. E foi aí que eu comecei a entender verdades que mudaram a forma como eu me vejo, como eu me trato e até a forma como eu encaro as férias. Por isso eu vou partilhar contigo 3 verdades que mudaram a minha vida. A primeira verdade é que o vazio não se resolve apenas com descanso, mas com relacionamento. E essa foi a primeira verdade que eu entendi. Existe um vazio que nem as férias, nem mais tempo livre, nem mais descanso conseguem preencher. E eu sei que isto pode parecer um bocadinho estranho para algumas pessoas, mas eu só posso partilhar contigo aquilo que é a minha experiência, que é a minha vivência. Então, tudo começou quando eu comecei a investir mais tempo a conhecer verdadeiramente Deus e aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. Quando eu li versículos como o Salmo 23, onde diz que o Senhor é o meu bom pastor, que nada me faltará, que Ele me faz repousar em verdes pastos, eu comecei a entender e a experienciar a paz de Deus na minha vida. Ou quando eu li Provérbios 31, que diz que o valor da mulher é maior do que o valor dos rubis, eu comecei a entender. Espera lá, eu tenho realmente um valor aos olhos de Deus. Eu comecei a olhar para mim de forma diferente. Eu comecei a entender que existiam feridas que precisavam de ser curadas. Eu comecei a perceber que o problema não era o cansaço, é que a minha alma, a minha mente, a minha vontade, as minhas emoções, os meus pensamentos precisavam de paz. Então os meus pensamentos sobre mim precisavam de ser outros. A forma como eu falava comigo tinha que ser diferente. Eu precisava dessa direção, eu necessitava desse propósito. E foi aí que eu percebi que eu andava à procura em muitos sítios, muitas vezes em coisas exteriores, na minha imagem, nas conquistas, coisas fora de mim, daquilo que eu só realmente eu encontrei quando eu comecei a cultivar este relacionamento com Deus Pai. E por isso, a primeira verdade que eu te quero deixar é esta: há um vazio que não se resolve apenas com descanso. Há um vazio que precisa de relacionamento, precisa de um propósito, precisa de um significado, precisa de algo maior na tua vida. Então, o primeiro relacionamento, na minha experiência, a ser cultivado, a ser alimentado, é o nosso relacionamento com Deus, e a seguir vai ser o nosso relacionamento conosco. Porque se aquele que me criou me diz qual é a minha verdade e se eu estou a ir contra a verdade que ele diz sobre mim, e passamos já para o segundo ponto que eu queria entrar, eu preciso de me questionar. Eu preciso de realmente refletir. Se Deus fala assim comigo, quem sou eu para dizer o contrário? Se Deus diz-me que eu sou filha amada, que eu sou escolhida, que eu sou valiosa, porque é que eu continuo a falar comigo de forma tão crítica? Porque é que eu exijo mais de mim do que exijo dos outros? Porque é que eu não consigo ver o melhor porque é que eu consigo ver o melhor nas outras pessoas? E eu tenho tanta dificuldade em vê-lo em mim? Porque é que eu falo melhor com as outras pessoas do que eu falo comigo? E foi aí que eu percebi uma coisa: muitas vezes eu não estava a tratar-me de forma que eu precisava, da forma que realmente eu mereço. Eu muitas vezes estava a abandonar-me. E talvez tu também faças isso. Talvez tu tires tempo para cuidar dos teus filhos, do teu marido, da tua casa, dos teus amigos. Mas quando é que foi a última vez que tu paraste para perguntar: o que é que eu preciso?
que é que me está a faltar? O que é que o meu coração me está a tentar dizer? Porque muitas vezes o nosso cansaço é emocional e sim, quando ele é tão extenuante, ele vai acabar por se tornar físico, as emoções não aguentam mais e isso não tem a ver com aquilo que está a acontecer à tua volta. Ou não só, não é? Mas tem a ver com a forma como tu tens te tratado, com a forma como tu tens conversado contigo, com a forma como tu pensas sobre ti. Então, a segunda verdade que eu te quero relembrar é para tu prestares atenção à forma como tu falas contigo, à forma como o que é que tu pensas sobre ti, porque, a meu ver, a relação mais importante da tua vida, a seguir ao teu relacionamento com Deus, não é? Porque Deus diz que tu é a imagem e semelhança dele, quem tu és, ele dá-te a revelação. Então, ok, então eu primeiro preciso de entender se eu creio que o Senhor é o meu, que é o meu Pai Celestial, que é o meu Criador, eu preciso entender o que é que Ele diz sobre mim, não é? E eu preciso manter um relacionamento com Ele. E a seguir, eu preciso trabalhar esse relacionamento comigo. Eu preciso de cuidar de mim. E a terceira coisa que eu entendi foi que realmente estar de férias é maravilhoso, é uma bênção, só que não são as férias que te vão trazer uma solução. E eu lembro-me de uma vez que eu ia fazer uma viagem, eu tinha criado tantas expectativas e eu pensava, quando eu chegar lá, uau, é que vai ser, eu vou descansar, vou desligar a cabeça. Ai, parece que era mal eu chegasse lá, ia ficar mais leve, vou me sentir mais feliz. Só que isto era o que se passava na minha cabeça, certo? Eu achava que aterrava e ficava tudo resolvido. Não, não foi isso que aconteceu. Os dias começaram a passar e eu comecei a perceber uma coisa: espera lá, já passaram 2 ou 3 dias, eu estou fora de Portugal e eu estou-me a sentir exatamente como eu me sinto em Lisboa. Tcharam, não é? Aquele momento, hello, acorda. E foi nesse momento que eu disse assim: vamos lá ter uma conversa, Dona Tita. Espera lá. O que é que tu estás à espera que estas férias façam por ti, que tu própria não estás a fazer? É porque tu dizes, quando chegar eu vou descansar, não é? Vou dormir uma soneca, vou dormir um bocadinho mais. Eu gosto tanto, não é? Gosto tanto de nadar, por exemplo. Então porquê que não estás a nadar? Tens um oceano à tua frente e tens uma piscina também, não faltasse, não é? Água. Eu gosto tanto de massagens. Então se agora tens tempo e há aqui um spa, porquê é que não vais marcar a tua massagem? Eu gosto tanto de estar numa esplanada a ler um livro. É? Que engraçado. Então, mas e porquê é que tu não estás a fazer isso, amor? Por favor. Foi aí que eu entendi que eu estava à espera que as férias resolvessem a minha vida de uma forma automática. Só que existe uma parte que é nossa e essa parte chama-se responsabilidade, que é minha, que é tua. Então eu precisava de me lembrar de quê? De estar presente, de parar, de ter a minha cabeça no trabalho, enquanto eu fisicamente estava de férias. Eu precisava de me incluir nesse próprio descanso. E essa foi uma lição tão grande, tão grande, não, tão importante para mim. Porque, ok, o descanso, as férias podem dar esse relaxamento no corpo, mas não são elas que foram criadas para me dar identidade. Não foram as férias que foram que existem para te dar um propósito. Também não são as férias que te preenchem de um vazio de alma. E por isso, como talvez estejas de férias ou vais entrar de férias, eu vou-te só deixar uma tarefa. Desta vez é só uma.
eu pergunto não, eu quero que tu te perguntes: o que é que eu estou à espera que estas férias resolvam? E presta atenção à resposta, porque ela pode mostrar-te exatamente a área da tua vida que tu precisas de mais de investimento da tua atenção. E quando tu tiveres essa clareza, não fiques à espera que o tempo resolva. Dá passos em concordância com o que tu precisas de fazer. Se tu precisas de ajuda, pede ajuda. Se tu precisas de falar, fala. E se tu sentes que precisas fortalecer a relação contigo própria, de aprenderes a olhar para ti com mais amor, mais carinho, mais respeito, e tu ainda não sabes como fazer, tens a descrição neste episódio, a possibilidade de candidatares a uma sessão de confiança comigo. Porque Deus faz a parte dele, mas nós precisamos de aprender a entrar numa parceria com ele e fazer a nossa parte. Então, no episódio de hoje, resumindo aquilo que eu falei hoje, a primeira verdade que eu te quis deixar é que existe um vazio que não se resolve apenas com descanso, nem com férias, nem com mais tempo livre, nem com mais uma viagem. E eu trouxe também que a minha experiência para entender como é que esse vazio podia ser preenchido foi quando eu comecei a cultivar verdadeiramente o meu relacionamento com Deus, a ler mais a palavra de Deus, a deixar Deus falar comigo, eu entender o que é que Ele diz que eu sou. E a segunda verdade é que realmente nós precisamos de prestar muita atenção à forma como nós falamos connosco, como é que nós pensamos sobre nós, a forma como nós nos tratamos, porque muitas vezes aquilo que nós chamamos de cansaço é também o resultado de anos de abandono, de anos de ignorarmos aquilo que nós necessitamos. E a terceira verdade é que sim, férias são uma bênção, mas não são solução. Podem-te ajudar a descansar o teu corpo, mas não te podem dar identidade, propósito de vida ou um significado relevante para a tua vida. Por isso, se tu estás de férias ou estás quase a entrar de férias, eu quero te deixar um encorajamento. Descansa, diverte-te, ri-te, cria boas memórias, dá muitos mergulhos, vai dar aquela caminhada, vai marcar aquela massagem que andas a adiar, vai ler aquele livro que há meses está na tua mesa de cabeceira. Mas aproveita também esse tempo para olhares para ti, para ouvires o teu coração, para te perguntares: o que é que eu estou à espera que estas férias resolvam? Porque a resposta pode mostrar-te exatamente aquilo que tu precisas de focar neste momento. Talvez seja uma ferida que precisa de ser curada, uma conversa que tens adiado, uma decisão que precisa de ser tomada. Ou talvez seja o relacionamento contigo próprio, que precisa de ser olhado com mais carinho, ou o teu relacionamento com Deus, que precisa de ter maior espaço na tua vida, porque o verdadeiro descanso não vai acontecer apenas quando o corpo para, mas o verdadeiro descanso acontece quando a tua alma encontre paz. E é esse o meu desejo para ti. Que estas férias te tragam descanso, que elas te tragam clareza, mas que principalmente que tu possas ouvir o que é que Deus te quer mostrar, que direção Ele que te quer revelar, qual é o propósito que tu tens. E tu já sabes que tu não precisas de carregar tudo sozinha, porque Ele cuida de ti. E tu também já sabes que contas comigo sempre para te encorajar, para te dar ferramentas para tu fortaleceres a tua autoestima, a tua confiança, incluindo uma fé prática e encontrares mais paz nas tuas decisões. Boas férias, se for o caso. Se este episódio mexeu contigo, se tu sentiste aquele aperto ou aquele é isto,
para um momento e deixa a tua avaliação na app onde estás a ouvir. Isto ajuda este podcast a chegar a mais mulheres que, tal como tu, precisam de ouvir esta mensagem. E se tu tens uma amiga que anda cansada de ser forte, partilha com ela. Pode ser exatamente o que ela precisa de ouvir hoje. Obrigada por estar aqui comigo. E como eu não vou a lado nenhum, eu estou aqui contigo na próxima segunda-feira, num novo episódio. E até lá, cuida de ti, como cuidas dos outros. Um beijinho no teu coração. Até já!